Jesus abençoa essa reunião, que a gente tenha a sua presença de maneira constante, abundante nos nossos corações, que essa presença ela não se limite a essa reunião, que ela se expanda Amém. para as nossas vidas, para os nossos dias, para os nossos atos, para o nosso respirar, que isso se desdobre na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, que as pessoas que estejam recebendo essa mensagem, elas estejam com o coração aberto para aceitar Jesus, entender que Ele é o caminho, a verdade e aquilo que nos aproxima da real glória. Me dê obediência, me dê mansidão, meu Deus, para que eu possa estar servindo as pessoas, entendendo que essa é a melhor maneira de eu ser usado, que eu coloque as suas vontades antes das minhas, com maturidade. Amém. Amém, Pai. Gente, Amém. hoje a gente vai falar da parábola da A Grande Festa. Lucas 14, 15 ao 24. Uma Calma aí. continuidade da última parábola que a gente leu. Então eu vou começar ali do 14, né? Que a gente não se alongue muito. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aí começa. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não poderá ser meu discípulo. É. Então, gente, não precisa explicar que banquete, que almoço, que janta é, nem significa, não significa, é comunhão, né? As nossas famílias devem almoçar, jantar juntas ali, porque naquela refeição que é o alimento para o corpo, é também alimento para o relacionamento, porque ali tem conversa, ali tem intimidade. Mesa sempre foi, e na Bíblia, aí sim é um, um sinônimo, uma figura de comunhão. Inclusive tem a Santa Ceia, a mesa com Jesus, onde ele reúne seus discípulos e tem essa, a ceia do Senhor, intimidade. Então, você, para convidar alguém para sua casa,
você precisa ter conhecimento. Ou uma, não, você vida da pessoa com uma intenção de participação, de relacionamento. Então, primeira coisa é que essa pessoa, esse homem, deu uma grande festa, uma grande ceia, um grande jantar na parte da noite e convidou muitos. Ele, então, tinha motivos para convidar. Ele, se não houver algum motivo de ganho, de nascimento de alguém, até mesmo casamento, que não é o caso, o motivo é o encontro, o motivo é a conversa, o motivo é a socialização. E ele, dadivoso, generoso, preparou a festa, preparou a ceia, pregados, tinha comida boa, e ele se prestando a reunir as pessoas para ele conversar, para estarem com ele, na casa dele. Então, isso é uma ação de muita generosidade, de muita sociabilidade deste homem aqui. Mas, no entanto, essas 3 pessoas aqui deram desculpas para não irem nessa festa. Então, primeira coisa é que esse homem aqui, como sempre, Jesus está falando para o seu povo, como esse convite de Deus para o povo de Israel, o seu povo, o povo da sua criação, né? Deus convidando o seu povo para um banquete, para uma ceia, para uma comunhão, para uma proximidade, convidando o seu povo, Israel. Israel, nesse momento aqui, representa a negação do convite, assim como nós sabemos. E nesse caso aqui, nessa época, ou nessa região, nessa cultura, eram feitos 2 convites. O primeiro para avisar que dali a um tempo ia ter uma ceia, ia ter um encontro. Primeiro convite. Depois de um tempo, um mensageiro ia para convocar as pessoas para irem ao encontro, como está aqui. Esse convite que é feito aqui já é o segundo convite, que é o convite da execução mesmo. Vamos, está na hora, está pronto. O Senhor, venham porque tudo está preparado. Ninguém convida uma pessoa para um jantar em cima da hora. Então, esse foi o segundo convite. Isso também é um simbolismo muito importante, porque Deus, com relação ao seu povo de Israel, primeiro convite foi através dos profetas, dos salmistas, das teofanias, da participação, a presença de Jesus na coluna de nuvem e na coluna de fogo, no povo no deserto, anunciando o convite que viria depois. O segundo convite, que foi exatamente a vinda de Jesus em carne, como ser humano, já é o segundo convite. Então, João Batista, preparando o caminho do Senhor Jesus, arrependam-se para que sejam salvos, já anunciando o segundo convite, que é venham para Jesus. E aí o povo, como nação e como religiosos, como líderes, negaram isso, não entenderam Jesus como Salvador, e acharam que era blasfêmia e crucificaram Jesus como líderes. Mas durante o percurso de Jesus, e também depois, como pessoa, as pessoas de Israel, muitos se converteram. Então, como plano de Deus, que haveria de ser entregue o seu filho para ser crucificado, assim foi. E Jesus é um Deus é um Deus pessoal. Então, existe essa negação, segundo Paulo depois falou, por ignorância, porque eles não entenderam, e não deixa de ser
acessível pelas pessoas, como muitos se converteram a Jesus na época de Jesus e depois também até agora. Então, continua a conversão, mas naquele momento negaram o convite ao banquete, o povo de Israel, a liderança de Israel, o povo. Aí, então, nesse caso, esses convidados que já haveriam de se aprontar para ir à festa, em cima da hora, desrespeitosamente, com desdenho mesmo, eles deram desculpas que não são justificadas. As desculpas justificadas teriam que ser dado antes. Olha, estou doente, olha, vou viajar. Justificativas plausíveis. Não teve. Isso daqui não são justificativas, são desculpas. O que quer dizer que essas motivações aqui, essas 3 motivações, não são justas e denotam que eles não queriam ir à festa. Eles não estavam querendo participar da alegria, da comunhão, da conversa, do encontro com esse homem. E aí deram uma desculpa. Desculpa é assim, arrumo qualquer coisa para não ir, porque cada uma delas aqui não tem razão de ser. Olha aqui, o primeiro diz, e essas parábolas, elas se intercambiam, desculpe, e no sentido assim, que esse segundo convite para tomar uma decisão, né, ele foi negado. E, ao mesmo tempo, a parábola do semeador, a semente foi plantada e nos terrenos duros, com espinhos e rochosos, ela não deu fruto. Então, é uma ajuda aqui, uma compreensão desse mesmo fenômeno, no sentido aqui dizendo, o primeiro, eles nescaram por desculpa e começaram a apresentar desculpas. Comprei um campo, quer dizer, consegui uma posse, um bem, e preciso vê-lo. Ora, estava de noite. Ninguém compra um campo sem ver antes. Então, essa desculpa que não tem fundamento. E me desculpe, é uma insinceridade. Ele não estava se desculpando mesmo, ele não queria ir. Ao invés de falar que eu não vou, culpa. E esse daqui, essa motivação aqui, errada, ele é uma posse que ele tem. Então, nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, as posses podem ser espinhos, os cuidados da vida, os cuidados naturais. Posse é uma coisa natural, só que quando é colocada no lugar da presença de Deus, ela é muito infeliz. E aí esse homem que preferiu olhar a posse dele, por não ter ido ao banquete, deixou de ter a posse da presença, da amizade, do contato desse homem, que devia ser um homem poderoso. Ela deixou de ter a posse da amizade, da comunhão, da intimidade desse homem. Deixou de ter. O segundo disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Um quis olhar, apreciar e se valorizar e quis experimentar a junta de bois, 5 juntas de bois. Esse daqui é as nossas ocupações do mundo. Somos muito ocupados, sim. Temos que ser ocupados, precisamos ganhar o nosso pão, temos que ir aqui, ir ali, trabalhar. Mas essas coisas, essas ocupações, essas produções nossas que são boas, não podem tomar o lugar da comunhão com Deus, o convite de Deus, não podem. E a outra, os cuidados do mundo, mesma coisa. Essas ocupações. E aí, esse homem que preferiu as ações humanas, as realizações humanas, ao invés da presença de Deus, ao invés das realizações de Deus, ele deixou de ser um agente de realização do reino de Deus na Terra. Deixou de ser um instrumento de Deus para
a salvação das pessoas, para o bem das pessoas, e com recompensas infinitas. Ele, então, deu essa desculpa, deixou de ser usado por Deus nesse mundo, deixou de produzir para Deus e produziu para si e para os seus. Licitamente seria, mas não se pode colocar no lugar, como disse aqui. Deixando as coisas naturais, homem, pai e filho, em primeiro lugar para Deus, até isso, até a família. Agora, esse terceiro, casei-me e por isso não posso ir. Isso aqui a gente já pensa que o cara podia estar na lua de mel, né? Estou viajando e tal, não posso ir. Mas não, casei-me, se ele está aqui como uma desculpa infundada, é porque ele tinha casado há mais. E ele estava assim, recém-casado, então já teria passado lá o período de recolhimento. E ele disse: casei-me, por isso não posso. Nesse caso, são os relacionamentos, os parentes, as coisas que são lícitos também, que se interferem, que tomam lugar do relacionamento com Deus Pai, com esse Senhor. Ele, então, preferiu se relacionar, usar a vida dele para o relacionamento interpessoal na vida deles, e não um relacionamento interpessoal com Deus. E esse ainda envolveu a noiva dele, a esposa dele, nesse caso. Ele deixou, então, com isso, de ter um relacionamento íntimo com o Deus Pai, com Deus, com o Senhor, né, aqui, com o homem aqui da festa, do banquete, que seria um relacionamento de segurança, de apoio, de alimentação, porque o ser humano ele é gregário, ele precisa do outro ser humano. Ele nunca está completo nele. O ser humano não está completo tendo muitos amigos, tendo muitos relacionamentos. Ainda assim, ele vai precisar sempre do outro, é necessário. Isso é bom, porque a gente se intercambia assim. Então, são essas desculpas. Aí o senhor voltou, então, irado. O senhor ficou irado, natural. Recusaram o convite de uma maneira muito indelicada e desconsiderando ele. O dono da casa disse ao servo: saia depressa às ruas e becos da cidade. E aí, essa parábola, ela vai assim, representando mesmo as pessoas da minha intimidade, do meu povo que não quiseram, eu vou abrir a oportunidade para outro povo, para outras pessoas. Daí, com a negação de Israel, houve a entrada dos gentios, são aqueles que não são do povo de Israel. Então, Paulo foi direcionado para os gentios, para os gregos, para os etíopes, para todo mundo, inclusive, e chegou a nós, né? Então, para cá, traga para cá. Aí ele já usa aquela ajuda que nós comentamos no outro dia. Como é que um pobre, uma pessoa de autoestima baixíssima, vai ser convidado, ao ser, dizendo assim, como esses aqui? O segundo convite foi: venham. É porque já estava no mesmo patamar. Venham à minha casa. Já estava normal irem. Poderiam ir, estavam na mesma situação, mesmo status. Agora, os pobres, os aleijados, e os cegos e os coxos, se a pessoa for a eles e chamar, venham à casa, eles não vão, eles vão achar que é mentira, eles vão achar que eles não merecem. Então, traga para cá. Então, esse mensageiro conduziu esses coxos. Como é que o coxo vai, né? Tem que ser levado. Os pobres, os sem motivação para ir, os incrédulos, então os aleijados, os cegos, como é que essas pessoas vão a essa festa? Somente trazendo. Então Deus faz assim com a gente. A gente é pobre espiritualmente, aleijado, cego e coxo espiritualmente. Na verdade, a gente é morto espiritualmente. Jesus vem com o Santo Espírito de Deus e nos ressuscita e nos leva para o banquete, nos leva para junto dele.
Aí mais tarde o servo disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos, aí fora da cidade, mais longe ainda. Então tem, e obrigo-os a entrar, mas mesma coisa. Vamos lá, você nem sabe daqui, vocês não são daqui, vocês não são desse estado, vocês são de outro. Vamos lá que vai haver uma festa e o Senhor quer se relacionar com vocês, quer conversar com vocês, porque o que o Senhor quer é que a casa dele fique cheia de pessoas para ele conversar, para ele se relacionar. Ele não tem acepção de pessoas, ele não quer só os do meio dele, porque aí ele seria desistido, ele teria ficado irado e pronto. Ah, não tem mais festa, meus amigos não vieram, então não tem mais festa, nada disso. Ele foi além, ele foi chamando as pessoas, provando que Deus não é um Deus de um povo só, Deus é um Deus de toda o mundo, né? Judeu, grego, como diz mesmo a palavra dele, para que minha casa fique cheia, ele quer que a casa fique cheia. Aí, e esses que foram convidados, que não foram, esses aí vão ter que penar um pouco, vão ter que se arrepender, mudar de vida para poder participar, ter outra atitude para poder participar. A outra atitude é valorizar o Senhor, valorizar esse homem e querer estar junto dele. Pronto. Muito bom, Henrique. Cara, achei legal porque a gente já tinha lido uma parte a parte inicial toda dessa parábola junto com aquela anterior, não uma anterior, de umas vezes atrás. Do casamento. E a gente tinha falado sobre, eu tinha visto outras percepções totalmente complementares, mas diferentes do que a gente falou hoje. Hoje, me trouxe alguns insights diferentes em relação. A gente tinha falado muito sobre como esses pobres bancos, etc., valorizavam mais o convite porque eles não têm oportunidade, etc. E agora surgiram outros insights sobre o que você trouxe, do fato de que, cara, já tinha tido um convite antes. Não foi o primeiro convite. Como você disse, a mesa já está, o banquete pronto. Quem convidou não deixou o banquete pronto e simplesmente foi agora, deixa eu ver se a pessoa pode vir. Não. Você disse, já teve um convite prévio e a gente vê como as pessoas muitas vezes faltam uma comunicação clara. Por que as pessoas não disseram antes? Não posso. Por que as pessoas realmente não mostraram a sua verdade, ao invés de deixar o cara preparar o banquete achando que você vai, mas não vai? Então, quantas vezes as empresas naturalmente podem ter ali colaboradores que você está criando uma expectativa em cima dela, só que, na verdade, não tem que estar criando, porque não está com um alinhamento correto de expectativa. E aí, quando eu falo de expectativa versus realidade, principalmente, é muito interessante ver que, dada a particularidade das pessoas, cada um cria suas próprias expectativas. E o que causa frustração? O não atendimento de expectativa. Então, o cliente pode ficar frustrado se a expectativa dele não foi atendida. O funcionário vai ficar frustrado se a expectativa dele não for atendida. O empreendedor vai ficar frustrado se a expectativa dele não for atendida, seja com o cliente, seja com o seu funcionário, stakeholders de maneira geral, partes interessadas de maneira geral. Então, a gente vê que o mais difícil e o maior desafio, talvez, na questão de negócios, e aí eu acho que, na verdade, questão de maneira geral, é relacionamento humano e alinhar comunicação e expectativas, porque você evita esse tipo de frustração. Esse foi um dos insights que eu anotei aqui. Além, um outro insight que eu trouxe, e aí não sei se eu tive uma interpretação ruim, Henrique dá aquela risadinha se for, mas você trouxe uma questão da socialização em torno da mesa, perfeito, mas também que esse senhor que convidou, talvez ele não estivesse convidando sem objetivos. Ele tinha, talvez, objetivos naquela relação humana. Qualquer relação tem seus objetivos por trás. Não quero dizer que ele queira se aproveitar daquela situação, mas ele tinha algum objetivo. Algum objetivo em interagir com aquelas pessoas. Ele não convidou fulano aleatório. Percebi que talvez ele tenha convidado fulano, ou quem foi que ele convidou, tendo seus objetivos. E aí você vê como ele teve uma leitura totalmente equivocada. Porque ele leu que aquela pessoa teria um retorno para ele, ou seria, de alguma forma, benéfica para ele, porém, a pessoa não tem a mesma leitura em termos de reciprocidade. Então, isso é uma outra questão. E, por último, falando sobre... Posso falar aí?
Pode falar. É, isso pode ser colocado, mas lembrando que o homem aqui deu chance para que essas pessoas aceitassem. Ele deixou a pessoa à vontade para aceitar ou não, entendeu? Ele não convidou a pessoa errada, ele convidou uma pessoa que poderia aceitar ou não. Entendeu? Ele não errou no convite. É porque também existe isso. É o público-alvo. Eu tô buscando o público-alvo, estou errando no público-alvo. A minha empresa não é desse público aqui, eu errei nesse público. Estou fazendo meu convite para a pessoa errada. Não, ele fez o convite para a pessoa certa, a pessoa que já estava junto dele, porque ele já tinha feito o primeiro convite. Entendeu? E aí todo mundo falou, ninguém falou nada, ninguém falou. Na verdade, lá atrás, no Velho Testamento, as pessoas foram contra os profetas. Sim, mataram os profetas. Realmente, o negócio é antigo. Mas o convite continuou para a pessoa certa, é só isso. Mas, querendo fazer isso, não tem. Nesse sentido, então, um desdobramento também, que eu anotei aqui, no sentido de ele não errou, talvez, no primeiro convite. As pessoas que erraram em dar a resposta não dar a resposta real. E aí fica a questão, como você disse, será que a empresa realmente testou o mercado dela? Será que ela está criando expectativa que o cliente vai querer aquela oferta dela, vai ter demanda, mas a pessoa fala que sim por falar. Não falou que sim porque realmente compraria o produto, por exemplo. E quanto mais já... Aí tem um ditado muito bom do ambiente de negócio, sobre errar rápido e barato. Ou seja, aí volta a história do semeador. Como você também citou essa parábola, eu também anotei aqui. Imagina você ficar semeando um campo sem fazer um estudo prévio daquele solo, ok? Mas vamos supor que você fez e ainda tudo bem, você se enganou. Mas, cara, você semeou você não vai semear logo 1 hectare. Você vai semear ali um pouquinho, vai testar, vai ver se funciona, e aí sim você investe na semeadura completa, digamos assim. Errar rápido e barato. Por quê? Ele errou não em convidar, mas em contar que aquelas pessoas falaram a verdade. Mas, ok, o erro é dos outros que não falaram, foram sinceros. Mas a gente na empresa, naturalmente, como a gente lida com pessoas, a gente sabendo que as pessoas vão ter suas particularidades, sejam clientes, funcionários, fornecedores, etc. Cara, tem que errar sim, eu vou errar. Eu não vou convidar e todo mundo vai dizer que vai e vai de verdade. Mas eu tenho que errar rápido, e errar barato, errar pequeno. E não, imagina se fosse a festa de casamento dele, um banquete para 200 pessoas. E aí todo mundo falou que vai e depois não vai. Imagina o desperdício de tempo, a frustração, o alimento desperdiçado. Então seria muito mais vergonha, perigoso. Né? A vergonha também. Então seria mais perigoso ainda. Então aí eu trouxe isso do errar rápido e barato. E, por último, aí é uma dúvida também, e aí o Uli tem vários pontos que eu já estava lendo ali também, mas um outro ponto que eu fiquei meio me questionando aqui quando a gente falou da parábola na primeira vez, eu achei legal ele ter aberto a casa, então, para o manco, para o oprimido, enfim, porque nunca é convidado. Depois, agora, eu trouxe não sei, um pensamento intrusivo aqui mas os caras foram a segunda opção. Ele só chamou eles porque os outros não aceitaram. E aí? A questão é que na falando aqui de Deus, né? Na presciência de Deus, ele sabia desse plano aqui todo. Deus quer salvar a humanidade toda. Mas ele teria que ter um caminho para a salvação. Primeiro, esse povo que ele escolheu, que é o de Israel, foi o que ocasionou a morte. Ele precisava ter essa negação primeiro, isso tudo no plano já conhecido de Deus, que isso é antes da fundação do mundo. Então, não é uma segunda opção. Sempre o outro, sempre os gentios, estava no plano de Deus, porque Deus sabia que o primeiro povo ia negar, porque
Jesus foi uma pessoa muito diferente do que eles estavam esperando. Era um plano, ele não foi, eu só quero salvar esse povo. Ah, esse povo não quis. Ah, então vou salvar o outro. Não é o caso. Deus não, ele Não foi no caso sabia. de Deus, não, mas nessa parábola ficou meio. Ah, não, desculpa. É porque eu só penso na parábola Claro, com já Deus, ligando, né? entendeu? Bom, de qualquer forma, eu explanei aqui um negócio que é Não, verdadeiro. perfeito, perfeito. Agora, realmente, no caso aqui, humanamente falando, o interesse da pessoa aqui era encher a casa dele. Ah, se os meus amigos não encheram, eu vou encher de quem não é, que eu não conheço, os distantes, inclusive muito díspare, né? Um coxo, um aleijado. Essa pessoa, esse homem aqui não convivia com essas pessoas. Poderia ser um homem sábio, um homem bom e ajudar, dar esmola, pensar nos outros. Ah, quer saber? Os meus amigos íntimos não vieram, então eu vou ter uma experiência aqui com esse pessoal que eu nunca conheço. De qualquer forma, não era a primeira opção, realmente, no nome aqui, você tem razão. Nesse caso humano, é. Isso. Mas eram pessoas, né? E eram pessoas para se alimentar e para conversar, né? Então ele usou dessa forma, esse primeiro não quis e os outros foram. Realmente, se eles tivessem aceito, não teria o outro. Realmente, você tem razão. Mas Tá mudo se aí, ele Uri. convidou é porque ele era uma pessoa boa, né? Sim, Ele não falou assim, eu vou convidar qualquer um para não ter a vergonha da minha casa ficar vazia. Não foi isso. Eu vou aproveitar o que eu tenho aqui, minha comida, minha presença, para ter essa experiência com outras pessoas. Aí convidou todo mundo. Até legal. quem não era da cidade. Boa. Tá mudo aí, Uri. Não, o Tá Uri tá mudo? mudo ainda. Tá mudo. Aqui nessa parte, eu acredito que existe um padrão que se repete na Bíblia, que é o seguinte: a gente não deve esperar honra dos homens, a gente deve esperar a honra de Deus, né? Hum, Então, eu acredito que essas pessoas negarem o convite inicialmente são exatamente as pessoas mais próximas da gente, que isso se conecta com ele falar lá, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, às vezes, a gente está querendo é, as pessoas mais próximas nos dando honra, só que, na verdade, essas pessoas estão muito ocupadas lá com a sua própria agenda. Eu acho que foi isso que me inspirou aqui a falar isso com relação a essa uhum, passagem, né? Mas uhum. Bem a verdade. própria parábola Isso. em si, eu quero falar que como as empresas que o investidor está acreditando, elas estão se relacionando com os sócios, com os clientes, com os colaboradores. Isso tudo é relacionado à governança, né? Então, tem empresa que os sócios estão se degladiando, tem empresa que ela não está querendo um relacionamento próximo com o cliente, ela está querendo só explorar esse cliente. Tem empresa que não está se relacionando com os colaboradores, ela só está querendo explorar essa relação. Exatamente do mesmo jeito que a gente viu aqui na parábola, que antes de tudo ele quer comunhão ao redor da mesa, né? Depois, a gente deve se perguntar se a empresa que você está investindo, ela deve estar, se ela está disposta a destruir o seu próprio negócio, suas próprias riquezas, para continuar prosperando em nome de atender os interesses do seu cliente e realizar a sua missão. Então aqui a gente vê que essas pessoas que negaram o convite, elas estavam primeiro focadas no seu plano, quando na verdade a gente deve colocar os planos de Deus à frente das coisas. Então é Uhum. muito comum a gente ver essa armadilha, né, das pessoas que elas primeiro querem realizar a sua rotina, as suas tarefas, para depois procurar a leitura da Bíblia. Então, aqui a gente, mais uma vez, é a primeira coisa que eu faço no meu dia, estar nessa reunião, Uhum. exatamente porque é a prioridade procurar Deus e falar sobre Deus, assim como a gente vai na igreja no domingo, né? Então, as empresas elas têm que estar dispostas
a desconstruir o modelo de negócio, fechar fábricas, fechar algumas unidades em nome de colocar essa missão de atender o cliente, mesmo que isso signifique sair do mundo físico, né, e ir para a internet. Estou dando um exemplo aqui. Uhum. Negócios fortes têm uma comunidade viva ao redor das suas soluções. Então, escutar essa comunidade, isso aqui é um exemplo que eu vejo muito claro na Apple, né? A Apple está muito conectada com a sua comunidade de clientes, escutando o que eles têm para falar. Por mais que muita gente fale aí, o Steve Jobs, ele falava para não escutar o cliente, porque o cliente nem sabe aquilo que ele precisa, que ele teria um cavalo mais forte se ele quisesse se locomover melhor. Eu acredito que ela escuta muito o cliente, sim, tá? E E aí, outra só parte. complementando isso, Uli, eu Hum, acho que de comunidade acaba que você consegue não só ter um produto melhor, um serviço melhor, mas embaixadores da tua marca. sim. É aquilo que a gente É. sempre fala, do boca a boca, a prova social, levando isso adiante, levando a palavra e o propósito da empresa adiante, sem ser remunerado por isso. Isso é muito legal também, quando você constrói isso. Eu sei que você, por exemplo, constrói muito isso. Cara, teus Uhum. alunos falam de você, teus amigos falam de você. Isso é muito legal. Uhum. Eu sei porque eu falo também. Então, esse é legal, porque, cara, você está em Também. mais lugares do que você está, você, propriamente, que está através da conexão com o outro. E aí são pessoas que vão falar bem de você. E eu acho que o impacto positivo de alguém me falar bem de alguém é muito melhor do que eu falar bem de mim mesmo, digamos assim. Tem acho que um Uhum. reforço muito mais positivo do que você ficar falando bem de você. Ah, eu sou bonzão, etc., eu sou legal. É muito melhor o Uli falar que eu sou legal do que eu falar que eu sou legal. Enfim, isso também acho que é a comunidade não só que ajuda a desenvolver o produto ou serviço, pensando no lado empresarial, mas a comunidade que se torna embaixadores. Como Apple, eu vejo a galera defendendo. Pô, você vê um cara com Samsung, você já olha até meio torto, que é uma comunidade de verdade. Então, isso é muito, muito, muito bacana, né? Um bom ponto, mas só um complemento aí à tua fala. Para Uhum. completar aqui mais um comentário, grande parte dos clientes são de pessoas sem consciência sobre o seu problema e uma possível solução. Está relacionado aqui ao Henrique falar das pessoas que estão espiritualmente pobres, né? Que são os Uhum. coxos, os aleijados. Então, empresas com relacionamento e comunidade, elas estão mais próximas dessas pessoas. E o investidor ele tem que estar observando como é que essa dinâmica ela está se desenrolando, né? Então, provavelmente nesse jantar aí, quando as pessoas foram à mesa, ali teve conversa. E quando você conversa, você escuta a história das pessoas, você entende o porquê delas. Eu, por exemplo, aqui tenho uma mentoria individual com as pessoas, onde eu passo uma hora escutando a história da vida da pessoa, porque a maneira como ela se relaciona com o dinheiro não é algo de agora, é algo de uma construção de vida, de uma história de vida, de um desenrolar, de como que ela se relaciona com pai, com mãe, como que foi a infância dela. Então, quando a gente se predispõe a escutar a história das pessoas, a gente entende o porquê dos comportamentos e a gente consegue ir na raiz ali da questão. Só que hoje em dia as pessoas elas não têm tempo de fazer isso e tem muita gente que não tem interesse mesmo, né? Eu costumo brincar que eu sou Uhum. fofoqueiro, mas é porque eu adoro escutar a história da vida das pessoas, adoro conhecer o que que levou ela a se tornar aquilo. Então, ter uma curiosidade genuína sobre as pessoas é o básico do se relacionar. Foi essas Bom. inspirações aí que eu tive com base nesse texto. Verdade, cara. E sobre essa parte também, você tinha falado a questão de governança e saber como as pessoas têm que estar alinhadas, mas o propósito tem que estar acima, né? Como você disse, não é à toa que o dia da igreja é domingo, não é à toa que a gente deve começar o dia já alinhado com as nossas crenças, porque isso tem que estar acima das questões pessoais. Está muito alinhado também com a última frase da parábola, né? Você disse do cara que se ama mais ou ama mais, não sei o quê, do que ama Deus. Não, beleza, está em primeiro lugar. E no âmbito empresarial, o objetivo da empresa tem que estar em primeiro lugar para não ter conflito de interesse.
Aí eu citei aqui a teoria da agência para depois desenvolver no sentido de realmente entender o que o executivo quer, é o melhor para a empresa? O que aquele funcionário quer? Qual é a meta dele? Será que a meta dele está sendo boa para ele, o atingimento, mas está direcionando a empresa onde tem que estar direcionado? Tem que ter cuidado para as pessoas não botarem a si próprias, os seus próprios interesses também na frente do interesse empresarial, fazendo esse paralelo, né, para o ambiente de negócios. Isso Uma mesmo. coisa importante aqui também que acho relevante a gente falar, né? Aqui ele fala assim: na hora de começar, enviou seu servo para dizer que haviam sido convidados. Venham, pois tudo está pronto. Então, esse é outro padrão que eu vejo também na criação, que Deus fez o homem no sexto dia e tudo já estava pronto, né? E aí foi até Uhum. o que eu vi na pregação que a gente participou no último domingo, Dia dos Pais, coincidentemente, que quando o nosso filho vai nascer, normalmente o berço já está lá, o quarto já está decorado, a casa já está pronta, a malinha está esperando. Então, A essa estrutura do casal. é a estrutura do casal. Eu sou muito conservador nesse sentido. Eu acredito que as pessoas têm que ter filho depois que elas casaram. Eu acho, É. eu acho uma estrutura muito importante ser respeitada. Então, essa dinâmica de estar tudo pronto antes da chegada, muita gente vai confundir, porque existe uma expressão que é o MVP, né? Que é o Minimum Viable Product, que é o produto mínimo viável para o cliente. E muita gente confunde esse conceito, um mínimo viável, ser uma gambiarra, quando na verdade é o mínimo viável para atender uma necessidade do cliente. E aí, falando de algo mais lúdico, né? Eu acho que a mínimo viável tem que ser a vontade da empresa, do vendedor, das pessoas daquela organização, de realmente estarem apaixonadas pelo problema do cliente, para a pessoa resolver isso. Porque se não tem esse espírito de querer resolver e melhorar a vida das pessoas, se você ficar só na troca de dinheiro por produto ou serviço, essa empresa é muito rasa. Uhum. Eu acredito muito que a gente, no nosso trabalho, tem a oportunidade de construir um ministério e ver a vontade de Deus se desenrolando no teu trabalho é um grande presente. Eu vejo isso muito no meu trabalho, eu vejo que vocês também têm isso no trabalho de vocês. A gente passa 8, 10 horas por dia fazendo isso. Então, se afastar de Deus para trabalhar na hora que a gente vai ganhar o nosso pão, né? É uma vida muito pobre. Gostaria muito que as pessoas Uhum. carregassem Deus a todo momento no seu trabalho também. Uhum. E o, e o que você falou do que está pronto, o reino de Deus instaurado por Jesus, Jesus na cruz falou: está tudo consumado, está tudo pronto, o reino de Deus está pronto, com a morte dele. O caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, a partir da morte de Jesus, o caminho nosso ao banquete, à comunhão com Deus Pai, estava pronto. Ele, Certíssimo. Isso. É isso. Sempre um oh, muito prazer, bom. sempre muito aprendizado. Foi igualmente. Nossa, que nesses outros assuntos de vocês aí, tô aprendendo demais. Muito bom. Acho que vale a pena a gente falar também aqui que essa história de venham, pois está tudo pronto, é a gente relembrar as pessoas que não precisa pagar, não precisa fazer nada para ir para o reino, é só aceitar Jesus, né? Não tem custo nisso, né, Henrique? Uhum. Venham vocês que tenham sede, venham às águas, venham comer e beber sem dinheiro e sem preço. É Isaías falando, profeta, 1000 anos atrás desse tempo aqui da parábola. 700 anos, na verdade. O, o... rapaz, eu ia falar uma coisa, mas fugiu. Deixa.
Perfeito, então. Quem vai fazer a oração de final? Eu faço. Amém. Faz aí, Ulisses. Jesus, abençoa os nossos passos, Sim, meu Pai. nos dê entendimento da palavra para que a gente possa refletir isso no nosso modo de pensar, no nosso olhar. O Espírito Santo esteja presente dentro do nosso coração, nos guiando nos caminhos aonde a luz ela nos leva. Vamos lembrar que em Deus a luz é plena, não existe espaço para sombra. E a gente não pode estar conectado em Deus sujo do pecado. Mas isso não quer dizer que ele não quer estar de braços abertos para a gente. A gente é pecador, só que quando a gente se limpa do pecado, admite isso, a gente se aproxima de Deus e a gente desfruta dessa essa presença que emana o bem nas pessoas. Abençoa, meu Deus, a vida dos nossos filhos, das nossas esposas, que as pessoas que estejam vendo isso aqui, que elas entendam que a gente não está falando de palavras apenas, mas sim de um estilo de vida de servidão, um estilo de vida de obediência, e isso nos liberta, para que a gente possa viver uma vida mais leve, uma vida apontada para o reino. Amém. Amém. Ulisses, eu lembrei, é assim mesmo, vai, mas volta. Ó, venham, porque está tudo preparado, né? A Bíblia também diz: andai enquanto tendes luz, porque para que as trevas não vos apanhem nos vossos caminhos. Também é Isaías. Essa venham, ele tem um tempo de para nós irmos, para as pessoas irem, enquanto elas estão vivas. Depois da morte já não resta mais o caminho a ser seguido, porque morreram, né? Então, vamos aproveitar enquanto estamos vivos para cada vez mais estarmos mais em comunhão com este homem, este Deus, e nos conversando com ele e comendo das delícias e riquezas e comidas espirituais. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém. Tamo junto. Amém, gente. Fica com Deus aí. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu, querido. Tchau, tchau.